Agora, eu te pergunto, é possível a mentira do diabo habitar aonde há a verdade de Cristo? Você acha que o Espírito Santo, que o nosso Jesus, o nosso Senhor, vai ficar de braço cruzado enquanto alguém oferece uma galinha e uma vela lá nos quintos, não sei da onde, e vai deixar um filho dele ser atacado por um demônio assim e escravizado por conta de um feitiço? Que Deus, que poder que é esse? Reformados pela mente de Cristo, glória a Deus, estamos aqui em mais um vídeo. Eu sou o Roger e tenho uma palavra de Deus para a tua vida que com certeza vai fazer você crescer em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Vamos para o texto? Nós vamos ler o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Texto muito famoso das Sagradas Escrituras. Olha o que diz. Quando eles chegaram ao outro lado do mar, foram para a região dos Gadarenos. Um homem dominado por um espírito imundo veio correndo do cemitério, no momento em que Jesus estava saindo do barco. Esse homem morava entre os túmulos e tinha tal força que sempre que era preso com algemas e correntes, como muitas vezes aconteceu, quebrava as algemas dos pulsos, despedaçava as correntes e ia embora. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes desertos, gritando e cortando-se com pedras. O cara virou um bicho, virou um monstro, uma anomalia. Eu creio que pessoas vinham de todo lado para poder ver, nem sequer de longe, aquele monstro, aquela coisa que é literalmente o que aconteceu com esse homem. Quero começar o vídeo dizendo para você que o mundo espiritual não é brincadeira, não é história em quadrinhos, não é algo para tratarmos com ceticismo, com indiferença. Não é algo para tratarmos como se fosse brincadeira. É tão natural você encontrar pessoas fazendo brincadeira com o mundo espiritual, brincando com as coisas de Deus, fazendo piadas com a Bíblia, com o céu, com o inferno, com igrejas, com o reino, até com Cristo. Muita gente perdeu a reverência, o temor. Irmãos, eu sou apaixonado de falar do temor do Senhor. Faz parte das minhas orações. Eu tenho orado a Deus para ministrar na minha vida o temor do Senhor com intensidade, profundidade, porque é algo que falta para nós, para a igreja nesse tempo. Então o mundo espiritual não é brincadeira. Não brinque com o mundo espiritual. Não trate a realidade do mundo espiritual como algo fictício e banal. Até porque está no texto uma situação altamente espiritual. A minha pergunta é, o que será que fez com que um homem, assim como eu e você, um ser humano, fosse possesso, aprisionado e tomado por espíritos malignos, como aconteceu com esse homem em Gadara? Como que pode um ser humano chegar nesse ponto? É lógico que é um tema muito extenso, então eu quero aqui de maneira reduzida trazer pelo menos 2 motivos que fez com que este homem chegasse no ponto que chegou. O primeiro motivo, vida vazia de Deus. Solidão. Sozinho e perdido no mundo. Qualquer ser humano que vive uma vida vazia de Deus, perambulando por este mundo, vivendo como se não houvesse amanhã, buscando a satisfação dos seus desejos, está sujeito ao príncipe deste mundo. Então, um cara vazio de Deus. Olha o que diz Efésios 2:12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, vida vazia de Deus. Não tem aliança com Cristo. E é claro, um homem sem Deus é uma casa vazia. Onde o Espírito Santo de Deus habita, o mal não encontra espaço. A ausência de comunhão com Deus é a porta aberta para a opressão espiritual. 1 João 4,4 diz que maior é o que está em vós, em nós, do que o que está no mundo. O cristão não pode ser possuído por demônios,
porque o Espírito Santo habita nele. Uma vez que a pessoa se arrependeu dos seus pecados, confessou a Cristo como Salvador, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, selado no Espírito e busca na palavra de Deus uma vida cheia da presença do Espírito Santo, ele não pode ser possesso por espíritos malignos. A possessão ocorre apenas onde Cristo não reina. Traga Jesus para a tua vida, para a tua casa, para o teu trabalho, para os teus negócios, para a tua família. Traga Jesus para dentro da tua casa, da tua estrutura, das tuas emoções, da tua alma. Não ande só, não ande perdido por aí. Viva uma vida com Deus. Segundo motivo, porque ele estava sob a ação ativa de Satanás. Segundo motivo, só esses dois aqui. Uma vida vazia de Deus, é claro, se transforma em um alvo para o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Então, por causa da ausência de Deus e de uma ação ativa de Satanás, de seus demônios, este homem chegou no ponto que chegou. O diabo age onde encontra brecha e domina onde há abandono espiritual. A meta de Satanás é tomar posse daquilo que não pertence a Cristo. Olha o que diz João 8,44. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, eu te pergunto, é possível a mentira do diabo habitar aonde há a verdade de Cristo? Não, não é. Então se encha da verdade, se encha de Jesus, se encha da palavra, busque a Deus com fé, com dedicação, de todo o coração. Não ande sozinho, não ande vazio. Não seja um alvo para Satanás trabalhar, levando morte, destruição e roubo. Quero também trazer aqui duas portas. É claro que esse tema é abrangente, existem muito mais coisas, mas eu quero trazer duas portas de acesso para a ação do diabo na vida do ser humano. Primeira, a mentira. A mentira é uma porta poderosa que o diabo usa como brecha para poder entrar na vida, no casamento, na família, na estrutura dos negócios, no ministério. Cuidado com a mentira. Eu conheço gente, e eu tô falando de mim também. Teve um tempo da minha vida que eu me acostumei a mentir. Eu trabalhava com venda e a mentira começou a fazer parte da minha vida de maneira tão sutil que eu mentia mesmo quando não precisava. A venda estava literalmente fechada, eu já estava com a venda fechada. E aí eu criava gatilhos de mentira, tipo, ó, tal pessoa comprou, aconteceu isso, tal, mas era mentira. A mentira começa a fazer parte da tua vida, da tua rotina, do teu dia a dia, como uma praga. E a mentira é uma porta de entrada para a ação do diabo, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e se eu e você andamos na verdade, nós temos que dizer não à mentira. Uma segunda porta de entrada é a ira e o ressentimento. Cuidado com o ressentimento, cuidado com a ira, cuidado com a mágoa. Gente ofendida, gente que carrega mágoa no coração, gente que chega a arrepiar quando ouve o nome de alguém. Cuidado com esse negócio, se liberta disso em nome de Jesus. Liga para a pessoa, se conserta, peça perdão, mas a culpa não foi minha, peça perdão para destruir essa barreira, esse bloqueio, essa brecha. Mentira e ofensa, duas armas que o diabo adora para poder entrar, trazendo a sua ganância, a sua sujeira, a sua destruição. São duas portas poderosas de acesso para a ação do diabo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios. Diga não à mentira e à ofensa, à mágoa, ao ressentimento. Se liberte disso em nome de Jesus. Clame a Deus, busque o sangue de Cristo. Não deixa isso crescer dentro de você. Foi esse sentimento que ganhou espaço na vida de Caim até trazer a morte.
Um coração cheio de rancor e sem perdão é território fértil para a ação de Satanás. O diabo não precisa entrar em quem tem ódio. O ódio já é um convite natural. Então, em nome de Jesus, não permita que a mentira, a ofensa, a mágoa faça parte da tua vida, porque isso é uma porta de entrada para a ação do diabo. Eu quero trazer aqui algumas evidências de alguém que está sob ataque espiritual, de alguém que está sendo atacado por Satanás, de alguém que está sendo atacado pelo inferno, de uma pessoa que está sendo oprimida, atacada, está debaixo de ataque, está em batalha espiritual. Algumas evidências. Primeiro, solidão, ausência. O homem aqui de Gadara, endemoniado, vivia só, sem pessoas, sem ninguém. Solidão, nos túmulos, no cemitério. Solidão. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Melhor é serem dois do que um. Ai do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. O homem de Gadara vivia sozinho entre os túmulos, isolado, sem convívio, sem comunidade. A solidão prolongada enfraquece a fé, aumenta a vulnerabilidade espiritual. Ouça isso. O isolamento é contrário à natureza de comunhão que o Espírito gera no corpo de Cristo. Então, a pessoa que vive isolada, não consegue se relacionar. Olha só, quando alguém se afasta da comunhão, o inimigo encontra espaço para atacar a mente e a fé. O diabo quer e trabalha para isolar a pessoa de relacionamentos, porque nós somos seres que se relacionam. Nós somos seres relacionais, emocionais, nós precisamos de relacionamento. A solidão, essa solidão, veja bem, gente, eu não estou falando daquele momento que você se alegra porque ficou sozinho. Eu também gosto de momentos na minha casa que eu estou sem ninguém, que eu estou sozinho, para uma reflexão, para a leitura de um livro. Momentos a sós é algo que para muitos, por conta de temperamento, é algo prazeroso. Eu estou falando daquela solidão crônica. Número 2, um segundo sintoma, ansiedade e inquietação. Eu estou falando daquela mente inquieta, exacerbada na ansiedade. Porque o texto diz que ele, o gadareno, ele vivia em constante movimento, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Você percebe alguém que não tem paz, ausência de paz, uma inquietação na alma. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o que diz Romanos 16:20, o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A mente tomada pela ansiedade não encontra repouso no cuidado de Deus. Alguém dominado por esse espírito de inquietação, de ansiedade, de preocupação, não consegue descansar a alma na fé em Cristo. E sem fé é impossível agradar a Deus. A ansiedade extrema pode ser instrumento da opressão espiritual. O medo e o descontrole quebram a confiança no Senhor. Então, sim, a ansiedade, nesse nível, essa inquietação da alma, essa angústia, ela pode e é, em muitos casos, uma ação de Satanás. Inquietação constante, insônia, mente acelerada, medo crônico, aquela preocupação louca com o amanhã. O que vai ser de mim amanhã? O que vai ser de mim na minha velhice? E se eu perder esse emprego? E se eu sofrer um acidente? E se meu filho? Entende? Aquele medo desesperado do amanhã é uma ação do diabo que quer roubar a paz que Cristo trouxe. Um terceiro sintoma, desconexão familiar, briga na família. Uma família que está em constante pé de guerra. Gritos dentro de casa, contendas, coisas desarrumadas, fora do lugar, briga, adoecimento do corpo, físicos constantes. As pessoas dentro de casa constantemente enfermas.
discussões, não conseguem comer junto na mesa. É como um ambiente cheio de gasolina e uma pessoa com fósforo aceso na mão. A casa parece que qualquer coisinha que um fala tem que estar sempre pisando em ovos. Para dar uma briga é daqui para ali. Voa prato, voa vassoura, voa rodo. O sangue de Jesus tem poder. Uma família em pé de guerra é um sintoma, uma evidência de que há demônios trabalhando ali, com desavenças, fofocas, contendas, divisão. Uma arma poderosa que o diabo usa para enfraquecer a fé, divisão. Ele vem para matar, roubar e destruir. O homem de Gadara vivia afastado da família, todo mundo o abandonou. Ele vivia em solidão constante, afastado da família e da sociedade. O diabo atua rompendo lares, destruindo vínculos, separando o que Deus uniu. A desordem familiar é um campo fértil para confusão emocional e espiritual. Uma outra evidência, trevas interiores. Eu tenho convicção de que eu estou falando. Repito, eu não estou falando que é regra. Que toda pessoa que se encaixar aqui em algum ponto isolado desse, é alguém que está sendo possessa, oprimida e que tem o diabo ali grudado nela. Eu não estou dizendo que é isso. Mas, se você é vítima, está sendo atacado nesses níveis que eu estou trazendo aqui, eu quero te aconselhar a buscar Deus, fortalecer tua vida com Deus, fortalecer tua vida de oração. E o quarto ponto, uma quarta evidência, trevas interiores, tristeza profunda, angústia, desejo de morte. O espírito do homem pode suportar sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Provérbios 18:14. O gadareno vivia entre os mortos, cortava-se com pedras e clamava em desespero. Essas atitudes refletem opressão espiritual profunda, desespero e desejo inconsciente de morte. Ouça isso, onde há isolamento, inquietação, ruptura e trevas, há campo aberto para o ataque de potestades. E eu quero encerrar esse vídeo aqui com uma palavra e com uma pergunta. O que você acha sobre macumba, feitiço, obra de bruxaria? Você acha que o crente está sujeito a isso? Eu não vim aqui dar a minha opinião. Eu vim aqui tratar da Bíblia. Eu vim trazer versículos bíblicos que me dão garantia de que o crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, o cristão, aquele que tem aliança com Cristo, não está sujeito a bruxarias, feitiços, macumbas e obra das trevas. Não está. Eu te provo na palavra. Não vim aqui dar a minha opinião somente. Eu quero provar na Bíblia. Eu declaro aqui que nenhum cristão regenerado pode ser possuído ou amaldiçoado, porque Cristo Jesus o selou com o Espírito Santo. Isso é teologia reformada, é Bíblia, e eu te provo na palavra. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Agora olha o que diz Colossenses capítulo 1, do verso 13 em diante. Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, olha só o que Deus fez. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção,
a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. O poder das trevas não atua sobre quem está debaixo do domínio do sangue do Cordeiro. O feitiço, a oferenda, o trabalho não tem poder sobre o cristão, porque a maldição não encontra morada em quem pertence a Deus. Provérbios 26:2 diz: como o pardal que vagueia e como a andorinha que voa, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Agora ouça o que eu vou te dizer. O cristão, ele pode até abrir brechas, e abre. Brechas emocionais, espirituais. Essas brechas podem ser abertas por medo, superstição, curiosidade demasiada com relação ao mundo espiritual, desobediência. Essas brechas podem gerar opressão, ataques, confusão em algumas circunstâncias, angústia, nunca possessão. Você que é um homem como eu, que somos maus, nós não somos bons, nós somos maus, bom é Deus. Nós protegemos os nossos. Você permite alguém atacar tua esposa, teu filho? Nós, homens, damos a vida para proteger um filho nosso. Você acha que o Espírito Santo, que o nosso Jesus, o nosso Senhor, vai ficar de braço cruzado enquanto alguém oferece uma galinha e uma vela lá nos quintos, não sei da onde, e vai deixar um filho dele ser atacado por um demônio assim e escravizado por conta de um feitiço? Que Deus, que poder que é esse? Perfeito eu sei que eu não sou, pecado eu sei que eu tenho, mas sou um cristão cheio do Espírito Santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que busco na palavra uma vida santa na presença de Deus. Eu erro? Erro. Eu vou encontrar perfeição na glória, mas não aceito viver no erro, não aceito viver no pecado e não quero dar lugar na minha vida para o ataque de Satanás. E eu sei que esse lugar, ele só é dado, essa brecha só é alcançada a partir de uma vida entregue ao pecado. Então, se você, meu irmão, está desviado da fé, você que está me ouvindo, está desviado, está vivendo no meio dos porcos, está no chiqueiro, comendo literalmente bolota de porco, está vivendo uma vida desgraçada aí longe de Deus, carregando todo dia um peso miserável, o diabo está deitando e rolando na tua vida. Volta, meu irmão, volta, filho pródigo, em nome de Jesus, volta para casa do teu pai, busque a Deus. Você virou motivo de piada. Você já foi cheio do poder do Espírito Santo. Lutava ferrenhamente contra os filisteus. Era uma arma na mão de Deus. E por conta do pecado, por conta da aliança com o mundo, você agora está cego, rodando para os filisteus darem risada de você igual Sansão. Virou piada no mundo. Você não percebe o que o diabo está fazendo? Abandona o teu pecado, se arrependa, volta para Cristo, volta para casa do teu pai. Ele está com um anel separado para colocar no teu dedo. Vai ter uma festa no céu quando você voltar. O Senhor Jesus não te acusa, Ele te chama, volta, volta que eu estou aqui para te receber. Em nome de Jesus, se você ainda não conhece a Cristo, se arrependa dos seus pecados e entregue tua vida para Jesus hoje. Você que está aí vivendo no mundo das trevas, você que está vivendo de escravo de Satanás, dentro da macumba, você que está aí sendo subjugado por espíritos demoníacos e tem medo de sair, porque eles te ameaçam, te tratam mal, eu quero te declarar aqui em nome de Jesus, o Senhor Jesus tem vida abundante para você. Essa é uma palavra de Deus para a tua vida. Reformados pela mente de Cristo, dentro da palavra, nós vamos avançar com mente santa, coração quebrantado e espírito avivado. Em nome de Jesus,
Se você foi abençoado por esse vídeo, compartilhe. Clique aqui, curta o vídeo. Se inscreva para receber mais vídeos, porque nós estamos postando vídeos novos toda semana. Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo.